Uma alegria poder estar aqui e eu estou muito feliz em poder fazer essa pregação com o tema que Deus me inspirou para essa tarde. O tema é, preste atenção porque é uma formação e com certeza o conteúdo dessa formação é uma das coisas mais importantes que você vai ouvir a respeito do sangue de Jesus. Amém? Amém. O tema é o sangue de Jesus, corrigindo posturas para alcançar graça. Vamos repetir? O sangue de Jesus, corrigindo postura para alcançar graça. Quem aqui veio buscar uma graça? Tem uma música que eu gosto muito, só um pedacinho. Ela diz assim: e ainda se vier, como é que é? Noite. Bem forte, vai. Se a cruz pesada for, Cristo. Bem forte. O mundo. Mas Deus te quer. Essa certeza de que Deus quer o nosso sorriso, quer a nossa felicidade. Essa certeza de que Deus quer que nós sejamos felizes. Até tem uma parte dessa música que diz que Deus não te deixará sofrer. E a gente precisa até entender melhor o que é Deus não deixar a gente sofrer. Não quer dizer que o sofrimento vai passar longe da nossa vida, não. É porque tem duas formas de sofrer. Jesus sofreu por amor. Então o sofrimento de Jesus causou dentro dele uma alegria de ser fiel ao Pai. São Paulo vai dizer que tinha prazer nos sofrimentos por Cristo. Então nós podemos sofrer por sofrer ou sofrer por amor. E se a gente sofre por amor, então o nosso sofrimento tem aí um cunho espiritual de cruz. É a nossa alegria de cristão, amém? Eu estou disposto a sofrer por Cristo, amém? Você precisa estar disposto a sofrer por Cristo. É por isso que nós rezamos neste vale de lágrimas. Já parou para pensar o que significa vale de lágrimas? O vale de lágrimas é porque realmente aqui tem choro. Só que em meio ao nosso choro existe um consolo muito maior do que o nosso sofrimento. O nome dele é Jesus de Nazaré, que deu a vida por nós. E para ele uma salva de palmas bem forte. Corrigindo posturas para alcançar a graça. Existem algumas posturas que nós precisamos corrigir diante do preciosíssimo sangue de Jesus. E eu falo nós, eu e você, aqui. Não estou falando de gente fora. Nós precisamos corrigir algumas posturas. Para a gente ir entendendo essa questão da graça e da postura que precisa ser corrigido, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Preste atenção nesse texto, é muito importante iniciar com ele. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça. Vamos repetir? Basta-te minha graça. Mais uma vez, basta-te minha graça. Presta atenção. Porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando eu me sinto fraco, então é que sou. Quando eu me sinto fraco, então é que sou. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus.
Bate forte essas palmas para Nossa Senhora e para a palavra de Deus. Então São Paulo está dizendo da graça que Deus disse a ele: basta graça. Para nós também basta graça, amém? Nós podemos ter graça em tempos de dificuldades e em tempos de flores. É óbvio que nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia. Mas para esse tempo difícil de pandemia, essa palavra é atual: basta-te a minha graça. Então eu quero dizer, o Padre Oscar está sentadinho aqui, e ele vai confirmando isso comigo. A igreja nos ensina que existem 2 tipos de graça. Quantos tipos? Quantos tipos? 2. São as graças temporais e as graças espirituais. O que são as graças temporais? As graças temporais é a graça do tempo presente. Quem precisa de um emprego? Levanta a mão. Uma graça temporal. Quem precisa de uma cura física? Levanta a mão. Uma graça temporal. Quem precisa, como eu, ir para o céu? Levanta a mão. Gente, não é todo mundo que quer ir para o céu, não? Sim ou não? Aí, isso é uma graça espiritual. Quem precisa ser mais santo, como eu? Levanta a mão. Graça espiritual. Então existem 2 tipos de graças: as temporais e as espirituais. E a palavra de Deus diz: basta-te a minha graça. Ou seja, Deus quer derramar as graças sobre nós. Mas entre as graças temporais e as espirituais, quais são as mais importantes? As espirituais. Nós até podemos estar um pouco fracos nas temporais, mas nas espirituais não. Precisamos estar constantemente fortes. E de repente nós olhamos para a nossa vida e entendemos que muitas vezes nos falta algo. Nós ainda não conseguimos alcançar a bênção que nós queremos e precisamos, muitas vezes até nas espirituais. E aí, fazendo esse estudo, eu percebi, Eudes, que nós precisamos corrigir algumas posturas. A nossa postura muitas vezes está falha na nossa forma de venerar o sangue de Jesus, de adorar o sangue de Jesus, de nos relacionarmos com Jesus. E eu escrevi aqui 4 posturas que nós precisamos corrigir, e nós vamos corrigir hoje. E daqui a pouco, quando nós formos rezar, nós vamos ter corrigido essa postura para nos abrir de uma maneira especial para a graça de Deus, amém? A primeira postura que nós precisamos corrigir urgente a respeito do sangue de Jesus, do preciosíssimo, palavra bíblica, não é palavra de uma pessoa, não é palavra do Padre Oscar nem minha, é palavra bíblica. Qual é a primeira postura que nós precisamos corrigir referente ao sangue de Jesus e às graças, que todas elas, todas, vêm do sangue de Jesus, todas elas. A primeira postura, repita comigo: postura do entendimento. Mais forte, postura do entendimento. Essa é a primeira postura que a gente precisa corrigir urgente. Quando nós olhamos para uma cruz, nós nos lembramos de uma coisa: Jesus morreu por mim, amém? E é um símbolo da nossa salvação. Quando você passa na porta de uma igreja, o que você faz? Sinal da cruz. Quando você está na missa e o padre vai dar a bênção, ele dá como? Com o sinal da cruz. Dentro das igrejas nós temos a cruz. No seu terço, quando você vai rezar, você pega primeiramente a cruz. Ou seja, um dos maiores sinais do cristianismo, um sinal inegociável, é a cruz. Acontece que a cruz não simboliza, não representa apenas a morte de Jesus. Aqui está muitas vezes uma falha nossa, porque Jesus não simplesmente morreu. Morrer, Pedro morreu, morrer, João morreu, morrer, todos que passaram antes de nós morreram. Jesus não apenas morreu por amor, é mais que isso. Jesus
ele foi um sacrifício. A morte dele foi um holocausto. O padre repetiu isso na missa, na parte da manhã. E o que é um sacrifício? O que é um holocausto? O cordeiro era apresentado, matava-se o cordeiro, retirava o sangue do cordeiro e aspergia. Então, quando eu olho para a cruz, eu preciso ver que Jesus morreu, mas que o sangue dele está sendo derramado sobre nós. Quando eu faço o sinal da cruz, eu preciso entender que o sangue de Jesus foi derramado sobre mim. Quando eu pego numa cruz, eu preciso lembrar, recordar que o sangue de Jesus foi derramado sobre mim. Nós precisamos trazer mais na mente que Jesus derramou o seu sangue sobre mim, sobre nós. É mais do que simplesmente morrer, é sacrifício. E aí acontece que muitas vezes nós nos perdemos nisso. A igreja está nos convidando o tempo inteiro, a todo instante, a recordar que Jesus morreu e verteu o seu sangue sobre nós. Na missa nós rezamos assim, o padre reza, repetindo as palavras de Jesus para a consagração: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Você está entendendo que é importante refletir sobre o sangue de Jesus derramado na cruz? Você está entendendo que a gente vive fazendo o sinal da cruz e pouco pensa no sangue que foi derramado? Você está entendendo que a gente participa da Santa Missa, padre, e a gente ouve essas palavras sendo repetidas, mas muitas vezes nós perdemos a consciência, nós, povo católico, do sangue de Jesus sendo derramado na cruz. Ou seja, é uma postura falha nossa. A gente vai vivendo o rito e perdendo a consciência. Precisamos voltar para a consciência. Precisamos voltar a refletir na importância do sacrifício, o sangue derramado por nós. Essa postura é a primeira e a mais necessária de todas, porque enquanto eu não conseguir corrigir essa primeira postura, eu não vou conseguir corrigir as outras três que ainda estão por vir. Olha que interessante, quando nós estamos doentes e precisamos tomar um remédio porque estamos doentes, a primeira coisa que nós precisamos é ir até um médico, para o médico receitar o remédio. A primeira coisa que nós precisamos é saber qual remédio nós precisamos tomar. O fato de saber qual é o remédio que nós precisamos tomar já é o suficiente? Sim ou não? Sim ou não? Mais alto. Não. O que nós precisamos então? Comprar o remédio. Exatamente. O segundo passo é comprar o remédio. Então eu já sei qual que é o remédio, agora eu preciso tomar posse do remédio, ter o remédio comigo. Depois que eu cumpri o segundo passo, e eu já tenho o remédio comigo, qual que é o terceiro passo? Tomar o remédio. E aí eu tomo o remédio, peguei o comprimido, tomei o remédio. Está resolvido? Acha que não? Por que você acha que não? Não sabe? Sim ou não? Não por quê? Aí começa a dar o efeito do medicamento e pronto? O que tem que fazer? Tomar de novo, respeitar os horários, cumprir as ordens. Tomei uma vez, não, é uma. De 6 em 6 horas? De 6 em 6 horas. É de 4 em 4 horas? De 4 em 4 horas. É de 8 em 8 horas? De 8 em 8 horas. E eu tenho que cumprir toda a receita. Se eu sei o remédio, comprei o remédio, tomei o remédio e fui fiel à receita, aí eu vou ficar bem. Com o sangue de Jesus é a mesma coisa. Primeira coisa, nós precisamos saber que Ele é o remédio. Amém? O sangue de Jesus, gente, é o remédio.
não é ele é o remédio. Ele é a vida de Jesus que veio para nos salvar. O padre também falou sobre isso na missa pela manhã. Ele é o remédio, mas eu preciso ter esse remédio, e para eu ter esse remédio eu preciso de Santa Missa, para eu ter esse remédio eu preciso vir à igreja, para eu ter esse remédio eu preciso invocá-lo, eu preciso rezar, eu preciso falar com Deus para mandar sobre mim o remédio. Basta-te a minha graça. E a igreja nos ensina que todos os sacramentos verteu do peito aberto de Jesus, ou seja, do sangue derramado sobre nós. Mas não basta eu ter o remédio, eu preciso usar constantemente. E aí quando eu olho para mim, e eu percebo que nem sempre, como eu deveria rezar e clamar o sangue de Jesus todos os dias. Mas tem dia que o dia vem, eu faço um monte de coisas, eu tenho um monte de afazeres, e de repente o dia passa, eu fiz o meu sinal da cruz. Até lembrei de Jesus na cruz, mas parei de refletir sobre o sangue. Gente, isso é importante. É muito importante. Precisamos refletir sobre o sangue. Qual que é a primeira postura que nós precisamos corrigir? A postura do entendimento. Entender que eu preciso do sangue de Jesus. Entender que o sangue de Jesus é extremamente essencial. Entender que não existe sacrifício sem aspersão de sangue. Não bastava matar um cordeiro, precisava cumprir o ritual, e o ritual significa retirar o sangue e aspergir o sangue. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Uma salva de palmas para Jesus. Qual que é a primeira postura que nós precisamos corrigir? Mais alto que está certo? Aí nós vamos para a segunda postura. Agora que eu já entendi, que eu estou refletindo melhor sobre o sangue de Jesus, agora eu preciso da postura, padre, do temor. O temor sobre o sangue de Jesus. Eu não sei se sou eu. Há um tempo atrás houve uma novela por aí, Eudes, que nessa novela, nem sei que novela que é, eu só sei que teve. Teve uma novela, padre, que uma pessoa da novela toda hora falava: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Toda hora na novela a pessoa falava: sangue de Jesus tem poder. Sabe o que aconteceu? O povo começou a falar: sangue de Jesus tem poder. E padre, o senhor acredita que isso começou a virar piadinha? Não, fulano fez isso, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. As pessoas começaram a falar sobre o sangue de Jesus em vão. Alguém já ouviu alguém falando sangue de Jesus tem poder à toa assim do nada? Quem já ouviu? É infelizmente comum. Sangue de Jesus tem poder. Às vezes rindo, às vezes zombando. Sangue de Jesus tem poder. E aí nós perdemos o temor sobre as coisas santas. Qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Não tomar o santo nome de Deus em vão. Pecado mortal, quando se toma. E tomar o santo nome de Deus em vão não é só a palavra Deus ou a palavra Jesus. Quando a gente fala o nome de Nossa Senhora em vão, é pecado também. Quando fala o nome dos santos em vão, é pecado também. Agora imagina falar do sangue de Jesus em vão. Então nós precisamos corrigir essa postura primeiro em nós. A gente não pode brincar com isso. Sangue de Jesus, sangue não sei o quê. Calma, volta a refletir. Ei, o sangue de Jesus é caríssimo, é precioso, não pode caber em piadinha. O sangue de Jesus doeu para sair, não pode caber em piadinha, em palavras soltas ao vento, sem reflexão. Merece respeito. E se a primeira postura que nós precisamos tomar a respeito do sangue de Jesus é o entendimento, depois que eu entendo o valor, eu preciso também ter uma postura de respeito. Vamos aplaudir o sangue de Jesus com todo respeito, com devoção. Qual que é a primeira postura? Qual que é a segunda postura?
Temor. Terceira postura. E aí eu quero louvar a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Até pelo terço também do sangue de Jesus que nós estamos rezando. Porque a terceira postura que nós precisamos corrigir é a postura da honra e da adoração. Porque assim como foi ficando muito superficial falar do sangue de Jesus, a nossa adoração, veneração, a honra também foi ficando superficial. É impressionante como pouco se ouve falar a respeito do sangue de Jesus. É impressionante, Eudes. Quando a gente vai preparar uma pregação como essa, a gente quase não encontra, padre, livro para estudar. Estou falando mentira, Eudes? Não encontra, a gente não acha. Por quê? Porque pouco se fala a respeito. Louva, dá uma salva de palmas para a Gospa, que está nos presenteando. E aí então, no terço vai falar sobre honrar o sangue de Jesus. E uma pergunta que se pode fazer: mas nós podemos adorar o sangue, a matéria do sangue de Jesus? Ora, o sangue é vida. Quando nós adoramos o sangue de Jesus, nós estamos adorando a vida de Jesus. Jesus homem é 100% Deus. E eu quero te informar uma coisa: Jesus tem sangue hoje, tem nariz, tem orelha, ele ressuscitou. Está entendendo que tem um sangue em Jesus? Eu não sei, eu não posso ver, mas tem, ele ressuscitou, amém? Ele está vivo, sim ou não? Com o corpo ressuscitado e glorioso, sim ou não? Então ele tem nariz? Ele tem orelha? Ele tem sangue? Então eu preciso adorar Jesus que tem sangue. Eu preciso me prostrar diante de Jesus que tem um sangue que me lavou e me remiu, e me lava e está remindo o tempo inteiro. Precisamos honrar, precisamos adorar, precisamos orar, precisamos agradecer, ter gratidão pelo sangue de Jesus. Qual que é a primeira postura que nós precisamos corrigir? Qual que é a segunda postura que nós precisamos corrigir? Qual que é a terceira postura que nós precisamos corrigir? Aleluia! E aí eu chego na quarta postura que nós precisamos corrigir. Eu chego com gosto nela. A postura da súplica e da confiança. A gente perde pouco pelo poder do sangue de Jesus. E se nós imaginássemos, porque não imaginamos, fiquei feliz o padre mencionando Santa Brígida, fiquei feliz. O padre estuda muito, graças a Deus, ele vai crescendo nesse conhecimento, mas só quem conhece profundamente consegue compreender um pouquinho do poder do sangue de Jesus. E por mais que a gente conheça, a gente ainda sabe muito pouco. O sangue de Jesus é poderosíssimo. Teve um padre, Dom Cipriano Chagas, alguém lembra dele? Dom Cipriano Chagas, ele diz assim: se invocássemos, olha que forte, se invocássemos o sangue de Jesus todos os dias, seria catastrófico para as obras de Satanás. Vou repetir: se invocássemos o sangue de Jesus em voz alta todos os dias, dizia Dom Cipriano Chagas, nós iríamos destruir as obras de Satanás, iria acabar com as obras de Satanás, porque o sangue de Jesus realmente veio para destruir as obras de Satanás. O padre, se eu não me engano, também mencionou Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, quem quiser abra rapidinho. Diz assim: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles.
Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite, diante de nosso Deus. Versículo 11, mas esses irmãos somos nós, venceram quem? O dragão, mas estes venceram-no, por causa do sangue do Cordeiro, e do seu eloquente testemunho, da sua palavra. Pode aplaudir essa palavra que é muito forte. Quem quer aqui vencer o Satanás aqui? Levanta a mão, na sua casa, na sua família, quem quer? A Bíblia está dando a receita. Como é que a gente vai vencer o Satanás? Com o sangue do Cordeiro. Então quer dizer que a gente meio que sabia o remédio, mas não tomava direito. Louvo a Deus se tiver alguém aqui que é extremamente devoto ao sangue de Jesus. Eu estou entendendo que não é uma opção. Por opção, eu sou devoto a Nossa Senhora do Carmo. Eu sou muito devoto a... Gente, isso tudo bem, eu sou devoto a São Francisco de Assis. Ótimo, glória a Deus. Seja mesmo. Pegue um santo, é uma opção, vai te ajudar a trilhar um caminho, o próprio Deus vai te inspirar, mas sangue de Jesus não é uma opção para nós, é um dever, o sangue de Jesus é um dever, eu necessito, tudo na igreja gira em torno do sangue de Jesus, a missa é o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus aspergido sobre nós, transforma a morte de Jesus em sacrifício, não é apenas uma morte, é um sacrifício, e esse sangue aspergido em nós, ele nos liberta do pecado, ele nos arranca das trevas, ele pagou um preço alto, esse sangue é um preço alto pago por nós, esse sangue, segundo Isaías 53, que jorrou das chagas de Jesus, traz cura física, emocional, espiritual, nos arrancou das trevas e nos trouxe para a luz, um preço muito alto foi pago por mim e por você, e esse preço é o sangue de Jesus. Dom Cipriano Chagas dizia que no início da renovação carismática católica era comum os grupos de oração começar a pedir o batismo no Espírito Santo, clamando sangue, sangue de Jesus, sangue, e iam pedindo sangue, poder do sangue, algumas vezes só iam repetindo sangue, mentalizando em Jesus, entendendo, compreendendo, rompendo esse primeiro passo que nós precisamos romper, do entendimento, entendendo que o sangue está lavando, e as pessoas eram batizadas no Espírito, as pessoas eram curadas. Eu quero hoje te fazer um convite para nós, e eu quero muito rezar assim hoje, Padre, de todo o meu coração aqui, da gente clamar o sangue de Jesus no nosso Brasil, nessa pandemia. Irmãos, se os católicos começassem a clamar o sangue de Jesus, nós íamos frear tudo isso, nós íamos jogar por terra tudo isso, essa profanação que estão fazendo, essa cultura do medo que estão enfiando na nossa cabeça, e quantas pessoas sofrendo por causa disso. Graças a Deus, hoje alguns irmãos estavam rezando por mim aqui, graças a Deus na minha família não teve nenhum caso de coronavírus, mas houve muitos prejuízos psicológicos, surtos na minha família, muita dificuldade. Gente, o sangue de Jesus é o remédio. Agora a gente sabe que é o remédio, agora a gente precisa possuir o remédio, a gente precisa tomar o remédio, e não tomar só hoje, tomar o remédio continuamente. O mal vai cair por terra, a graça vai acontecer na sua casa. Por isso o tema é esse, corrigindo nossa postura para receber a bênção.
Porque se a gente corrige a postura, vamos começar a clamar o sangue de Jesus, porque entendemos que o sinal da cruz precisa me lembrar que Jesus derramou sangue por mim. Eu preciso meditar no sangue, a cruz precisa me levar a meditar no sangue de Jesus. Eu preciso disso, eu preciso ter um temor, mais respeito com o sangue de Jesus. Eu preciso ter respeito, eu preciso honrar, adorar, rezar com o sangue de Jesus. E por fim, eu preciso suplicar, e suplicar com confiança. Aí alguém pode me dizer assim: Emerson, eu posso rezar com confiança, pedindo o sangue de Jesus para cobrir a minha casa, mas imagina lá o meu marido que não tem fé. Eu posso até clamar o sangue de Jesus, Eudes, na minha casa, mas imagina o meu filho que não tem fé, e aí? Aí eu me lembro de um santo na igreja, chamado São Longuinho. São Longuinho foi um soldado, um centurião, o homem da lança, que perfurou o lado de Jesus, aqui. Ele perfurou o lado de Jesus com uma lança. A tradição da igreja conta que quando ele perfurou o lado de Jesus, saiu sangue e água. A tradição da igreja diz que o sangue e a água jorrou sobre os olhos de São Longuinho, que tinha uma deficiência nos olhos. Não é que ele acreditava não, se ele acreditasse ele não teria feito isso, mas ele estava na hora certa, no lugar certo, debaixo do poderoso e precioso sangue de Jesus. E quando aquele sangue caiu nos olhos daquele homem, mesmo sem fé, eu já peço os meninos para irem voltando e começar a dedilhar aí. Quando aquele sangue caiu nos olhos de São Longuinho, 2 milagres aconteceram instantaneamente. O primeiro grande milagre que aconteceu foi uma graça temporal. Quem quer graça aqui, levanta a mão. Levanta a mão bem alto para Jesus te ver e já começar a preparar a tua bênção. Foi uma cura física. Os olhos de Longuinho instantaneamente foram curados. Aconteceu um milagre ali na frente de todos. E muito provavelmente foi ele que disse verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Mas assim como aconteceu uma graça temporal, aconteceu também uma graça espiritual. E qual foi a graça espiritual que aconteceu? Os olhos espirituais de São Longuinho também se abriu. A tradição conta que São Longuinho se tornou um grande servidor de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele testemunhava, e o testemunho dele era verdadeiro e digno de fé. A Bíblia fala a respeito de São Longuinho, que viu sangue e água, testemunhou até dar a vida por Cristo, porque teve uma experiência com o sangue de Jesus. Ei, a minha casa pode ter uma experiência com o sangue de Jesus, depende também de mim. Hoje, quando você levantar dessa cadeira para rezar, se conscientemente, buscando entendimento, nós começarmos a invocar o sangue de Jesus, um efeito estrondoso vai acontecer. Ei, quando nós levantarmos as mãos aqui e começar a invocar o sangue de Jesus, Deus, vem subindo. Quando nós começarmos a invocar o sangue de Jesus aqui, clamar o sangue de Jesus sobre nós, milagres vão acontecer aqui, irmãos. Milagres físicos, espirituais, emprego. Pandemia não fecha a porta que Deus abre. Nem a pandemia é capaz de fechar uma porta que Deus abre. A Bíblia vai dizer que quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Ei, quando você clamar o sangue de Jesus sobre a tua empresa, com consciência, com devoção, com amor, com respeito, com adoração, com súplica e fé, e você quando taca álcool na mão, você tem uma tranquilidade. Por quê? Porque você sabe que ele matou as bactérias, vírus, tudo. Só que você não viu nada.
Mas você a crê? Quando você clamar o sangue de Jesus, talvez você não vai ver nada, mas você precisa acreditar, você precisa confiar. Mas eu sei que hoje aqui muitos vão ser batizados no Espírito. A opção é minha, é sua. Corrija a postura. Corrija a postura agora, não deixa para depois. Busque entendimento. Busque entendimento. O sangue de Jesus está sendo derramado sobre mim. O sangue de Jesus está sendo derramado, está lavando, está curando, está libertando. Agora, a oração é um relacionamento, é um diálogo. Eu falo com Deus e Jesus está jogando sangue, jogando sangue, jogando sangue, jogando sangue. Ele está lavando com sangue, Ele está nos transformando com sangue preciosíssimo. Por isso a opção de rezar é nossa.